as raposinhas que estragam as vinhas, pois as nossas vinhas estão floridas. Deus, em nome de Jesus, eu entrego nas tuas mãos esta noite a vida de cada filho aqui presente, cada família. Eu te peço, nos abençoa, Deus, mais uma vez. Fala conosco, Espírito Santo, em nome de Jesus. Glória a Deus. Cuidado com as raposinhas, né? A palavra de Deus, né, através desse texto, ela nos exorta que nós deveríamos nos preocupar não com as raposas grandes, né, mas com as raposinhas. Não deveríamos, pois, achar que as raposinhas pequeninas, né, aparentemente fossem indefesas ou inofensivas. Caçar as grandes normalmente são mais visíveis, né, e fáceis. Mas essas raposinhas, segundo a palavra de Deus, são o único elemento negativo, né, no cenário, normalmente, nas primaveras, né, em cada região onde elas existem. A raposa é um animal pequeno, né, mas que causa grandes estragos. A Bíblia deixa registrado nesse texto que elas devastam, né, as vinhas, elas estragam a flor, né, aquilo que já começou a dar os seus frutos, o momento da fertilidade que está para acontecer. Então, as raposinhas, elas são animais astutos, né? Na verdade, elas conseguem enganar até os próprios animais, os cães, que nesse momento estragam os donos das vinhas, né? Como elas urinam para confundir, né, o olfato dos animais. Ela é esperta. Isso atrapalha e não consegue se alcançar o seu rastro. As raposinhas simbolizam, na verdade, já que a Bíblia deixa isso bem registrado, os demônios, Satanás. E a vinha representa a igreja. Então, Satanás, ele quer destruir a igreja. E Deus, inspiradamente, vem através disso para tentar dizer para nós que nós temos que ter cuidado, né, com essas raposinhas. Deus traz a inspiração para que a gente tenha cuidado, né? Em 2 Coríntios capítulo 11, versículo 13, Paulo diz assim, que temia que assim como a serpente, né, ela enganou com a sua astúcia, na verdade, Eva, também de uma certa forma nós possamos acabar sendo corrompidos em nosso entendimento e a gente acaba se apartando da simplicidade e da pureza que há em Jesus Cristo, né? Então, há uma simplicidade e uma pureza. Então, existem situações raposinhas, né, que invadem a igreja. Às vezes, nós não damos muita importância, né? São coisas banais, simples, né? Mas, segundo a Bíblia, né, elas são perigosas, são armas contra a igreja de Deus. Uma das raposinhas, né, que nós podemos citar hoje aqui, a primeira das que nós vamos citar, né, é a fofoca, né? É uma raposinha, algo que parece ser bem inofensivo, mas a Bíblia fala sobre o perigo do mexeriqueiro, né, daquele que através de fofocas causa intriga. Esse tipo de ação, esse tipo de raposinha, esse tipo de pessoa normalmente não se importam muito, né, com as consequências das coisas que possivelmente pode acontecer através disso, porque a fofoca é um veneno para a vinha do Senhor, né, para a igreja de Deus. Ela é um veneno que estraga, ela mata, acaba com a plantação do Senhor, né? Estraga, mata a plantação do Senhor.
Todas as pessoas que se rodeiam por trás, né, de um fofoqueiro só tem, na verdade, a perder e fazer fofoca, porque ela mata relacionamentos, ela faz com que pessoas odeiem umas às outras. E a Bíblia diz em 1 João capítulo 2, versículo 9 e 10, que aquele que diz que está na luz e odeia seu irmão, ele não está na luz e sim nas trevas. E nós temos que ter cuidado. Mas também em 1 João 3,15 diz que qualquer que odeia seu irmão é um homicida, e nenhum homicida tem vida eterna permanente em Deus, né? Por quê? Porque a fofoca ela pode produzir o desconforto, a ira, o ódio, né, de uma pessoa através de certos comentários que talvez a pessoa que o recebeu nem sabe, né, que possivelmente possa existir essa questão, né, tenha sido feito algum tipo de comentário de fofoca, né, a respeito dela. Então, essa pode parecer uma coisa simples, natural, né? Às vezes a pessoa, você soube o que fulano falou, né? O que a pessoa disse, tudo isso aí, às vezes a pessoa que foi incluída na situação nem sabe e acaba sendo odiada. E a Bíblia diz que é um plano do inimigo, é uma destruição na vinha do Senhor, porque esta fofoca, ela vai criar, na verdade, um desânimo, uma ira, um mal entre as pessoas. É um dos planos de Satanás, jogar, na verdade, a fofoca para criar a contenda, a inimizade, né, a ira entre as pessoas. Outra raposinha muito perigosa, né, na vinha do Senhor, na igreja de Deus, é a crítica. A crítica, ela pode ser definida como aqueles que examinam ou julgam, censuram, né? Buscam a perfeição ou os defeitos e passam a dizer mal. Normalmente a crítica é fruto da inveja, né? Do ciúme. A pessoa, na verdade, ela se enciuma e aí é levada à inveja e começa a causar problemas. Os fariseus, eles criticaram muito Jesus, e existe uma passagem aonde eles, em Marcos capítulo 7, né, do versículo 1 ao 9, que eles criticaram Jesus porque os seus discípulos não lavavam as mãos, mas a intenção deles não era por causa da tradição. Jesus, ele deu uma palavra dura, Jesus sempre deu uma palavra dura para que a pessoa se enxergasse, né? Que não adiantava estar criticando apenas por questão de tradição humana, se eles não tinham um objetivo realmente, um propósito real naquilo que eles estavam fazendo. Então, nessa passagem, Jesus os critica por eles fazerem várias coisas relativas à tradição humana, sem ter um objetivo, né, real naquilo que eles estavam dizendo. Era apenas palavra para tentar desfazer o que estava sendo instruído, né, o que estava sendo ensinado. E é isso que normalmente o crítico ele faz, né? Ele procura, através daquilo que ele diz, desfazer de uma maneira crítica sem nenhum propósito realmente, com um objetivo claro. Esta é uma raposinha que ela traz grandes problemas também para a obra de Deus. Ela acaba invalidando a palavra de Deus. De uma certa forma é uma cegueira espiritual. É igual a questão de criticar as coisas por querer, né, o perfeccionismo. É bom querer as coisas todas maravilhosas e perfeitas, mas às vezes
É difícil fazê-las, porque só se você, o perfeccionista, ele for fazer tudo por ele mesmo e ele tiver toda a condição de fazer o que ele tiver de fazer. Às vezes a gente espera o melhor, quando a gente consegue fazer o melhor. Então a gente tem que ter cuidado. Nós não podemos invalidar a palavra de Deus, porque todo crítico ele pode se tornar um cego espiritual, né? Ele pode perder a visão maior da misericórdia, do amor de Deus, né? Porque além de toda a questão crítica de que possivelmente a gente faça, existe a questão da misericórdia, do amor que a gente deve ter acima de tudo. A Bíblia diz: felizes, bem-aventurados são os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. E normalmente o crítico ele detona sem nem pensar no outro lado, né? A Bíblia diz também que existe outra questão que acontece, né? Pode chegar a conduzir ao óbito, né? Algumas pessoas. Por exemplo, Miriam na Bíblia criticou Moisés, porque ela quis dizer que quem era Moisés? Ele era casado com uma mulher cuxita e como se quisesse tirar a autoridade de Moisés, né? E encontrar ali uma falha. E Miriam ficou leprosa, né? Por conta daquela atitude. Moisés até pediu a Deus que não fizesse, mas Deus disse: não, ela vai sofrer as consequências, vai passar 7 dias fora do arraial e vai pagar o preço pelo que ela fez. Pronto. E aconteceu. Nós vemos a crítica também de Judas, né? Judas no final infelizmente acabou morrendo, mas Judas criticou Maria quando ela derramou, segundo a Bíblia, um perfume muito caro sobre Jesus, né? E ele diz: para que esse desperdício, né? Por que está havendo esse desperdício? Né? Podíamos ter pego isso aí, vendido e entregado aos pobres. E Jesus disse: olha, os pobres, deixe ela estar fazendo, que ela está fazendo uma boa ação. Os pobres vocês sempre têm, mas a mim nem sempre vocês têm. Então era uma crítica infundada. Então a gente tem que ter cuidado, porque tem coisas que podem parecer lógicas, né, aos olhos humanos, mas não é. Mas essa é uma raposinha perigosa, né? Porque a pessoa pode achar que está fazendo uma coisa certa e não ser. Mas tem outra raposinha também que nós temos que tirar da vinha do Senhor, da igreja do Senhor: a inveja, né? Ela não deixa a pessoa prosperar. A pessoa que tem inveja, ela não prospera, porque ela se concentra no que as pessoas possuem e não se concentra em Deus, né? Por exemplo, no Salmo 73, Asaf, ele chega a dizer que ele quase desviou, ele tinha inveja dos ímpios, porque eles progrediam, pelo menos financeiramente, eu acho, né? Porque culturalmente e espiritualmente, como ser humano, eu acho que o ímpio não prospera, somente na questão financeira. Então, você lendo o Salmo 73, Asaf disse assim: eu quase desviei, porque eu olhava para os ímpios, até que eu entrei no santuário de Deus e entendi o fim deles. A Bíblia diz em Provérbios 24, versículo 1 o seguinte: não tenha inveja do homem maligno, não deseje andar com eles, né? Não tenha inveja do homem maligno. Ixi, o homem é maligno, mas progride. O homem é maligno, mas tem isso, tem aquilo. Não tenha inveja do homem maligno e não deseje andar com ele. No mesmo Provérbios 24, no versículo 19 ao versículo 20, diz assim: não tem inveja do homem mau, porque para ele não há futuro, a sua lâmpada se apagará. É o mesmo que Asaf diz, né, no Salmo 73, né? Não tem inveja
daquele que é mau. Na Bíblia, Caim matou Abel por inveja, né? Porque Deus recebeu e abençoou a oferta de Abel e não abençoou a sua oferta, né? Pelo que a gente acaba concluindo é que a oferta de Abel era o melhor, certo? Então a gente às vezes tem que fazer o melhor. A Bíblia diz, Jesus falou, né, em Lucas 17:10, que se nós fizermos somente aquilo que nos foi ordenado, isso é inútil, né? Então às vezes verdades são difíceis de serem entendidas, né? Uma palavra verdadeira, ela pode parecer dura, mas quando alguém tem humildade para receber, ainda que seja uma palavra dura, essa pessoa tem condição de crescer. A Bíblia diz que o galardão da humildade é riquezas, honras e glória. E humildade, segundo a Bíblia, é a capacidade de entender o seu estado, entender a sua condição, porque tem pessoas que quando recebem às vezes palavras, elas se revoltam, né? Elas se iram, elas não querem aceitar, elas querem achar que estão certas, né? Caim foi um caso desse, ele não aceitou. Os irmãos de José também, né? José tinha sonhos de progresso, de prosperidade, que iria enriquecer, que trouxe, segundo a Bíblia, inveja dos seus irmãos. Em vez deles ficarem felizes, porque o irmão deles ia progredir, ia prosperar, ele foi com inveja. Então tem pessoas que não progridem porque são invejosas, não prosperam porque são invejosas. E de uma certa forma, se essa pessoa que progride, ela não tiver espiritualmente uma vida lá, realmente com Deus, ela vai ser espetada, né, pelo inimigo. A Bíblia fala que Absalão, ele morreu e ele começou a invejar o seu próprio pai. E nós encontramos lá em 2 Samuel, capítulo 15, versículo 3 ao 6, né, que ele começou a fazer certas coisas, ele começou a tratar bem as pessoas e tudo, para criar um núcleo de pessoas à sua volta, não porque ele seria uma pessoa boa, mas em cima da sua estratégia, ele queria lançar a sua inveja, ele queria lançar o veneno, o mal, era uma raposinha, né? A inveja que ele estava tentando fazer. E ele começou, segundo você lê em 2 Samuel 15, versículo 3 ao 6, ele começou a furtar o coração dos homens de Israel, começou a fazer o seu partido, né? Então quem tem inveja causa divisões, causa fofocas, causa intrigas para fazer o seu plano. E o plano do inimigo é fazer tudo isso para quê? Para afastar as pessoas de Deus. Quantas pessoas, amados, inventam que saíram da igreja por causa de fofoca, por causa de crítica, por causa de inveja, né? Quantas pessoas, né, falam que saíram de igrejas por causa disso? E infelizmente essas coisas acontecem, né? Essas coisas acontecem. É claro que em 35 anos que eu tenho de fé eu já vi muita coisa, né? Muita coisa mesmo. E infelizmente essas coisas acontecem. Quando a gente vê certas questões, nós sabemos que realmente é obra do inimigo. Então, o que fazer, né? Não partir para viver uma vida em cima de situações em que a gente comece a levantar fofocas, e que essas fofocas nasçam porque a gente comece a se tornar muito crítico por causa da inveja, né? Por causa daquilo que Deus fez na vida de alguém, né? E não está fazendo na minha vida, e nunca vai fazer. Deus só pode fazer algo na vida de alguém quando alguém realmente se converte ao Senhor e dá glória a Deus e se torna uma pessoa do bem. José progrediu porque ele era uma pessoa do bem. Davi progrediu porque ele era uma pessoa do bem. Jacó progrediu
porque era uma pessoa do bem. Porque um homem que passa 14 anos trabalhando de graça, somente para casar, né, numa terra estranha, mal conheceu uma mulher, né, gostou daquela mulher, estava viajando e se comprometeu a trabalhar e passou 14 anos trabalhando de graça. Uma pessoa que faz isso só pode ser uma pessoa do bem, né? O seu patrão passou, né, do período em que ele começou a ser assalariado, 6 anos, a enganá-lo, né? E ele conta que enganou ele 10 vezes, mudou o seu salário tentando prejudicá-lo para que ele não progredisse, mas não adiantou. Em 6 anos ele se tornou mais rico do que o seu patrão e foi embora porque queria se reconciliar com a sua família, queria conversar com seus irmãos. E a Bíblia diz que é importante, né? A paz. A Bíblia diz: seguir a paz com todos e a santificação, porque sem ela ninguém verá o Senhor. Nós só podemos chegar no céu se for em paz. Você já pensou Deus colocar pessoas para entrar no céu, pessoas cheias de ira, cheias de rancor, cheio de falta de amor, cheio de falta de perdão, cheio de falta de misericórdia? Vai ser o inferno novamente, né? Vai ser a terra novamente. Deus, ele quer no céu uma seleção de pessoas que querem abraçar os ensinamentos de Jesus, aonde essas pessoas não querem aceitar viver uma vida de fofoca, uma vida de crítica, né? Uma vida invejando, mas uma vida onde a felicidade predomine pela paz. Você, como igreja, você vem só para cá, ou você senta num banco, ou você se diz ser cristão, mas você vive em paz com as pessoas, né? Porque a paz depende de nós. Se você fica em paz com as pessoas, você está em paz. Às vezes a pessoa que cria realmente as circunstâncias difíceis, né, os problemas, quando a pessoa não faz somente a sua parte. Quando você vive fazendo somente a sua parte, você consegue viver em paz. Então, não faça como Asaf, né? Como eu citei no Salmo 73, que ele quase desviou por causa da inveja. Ele conta no versículo 3 que ele tinha inveja daqueles que são ímpios e progridem. Então não tenha inveja. Não seja uma pessoa como Caim, né? Que pela inveja matou seu irmão, nem como os irmãos de José. Mas fique tranquilo, né? Não cause divisões. Não deixe que essa raposinha crie um problema para a sua vida, para a sua casa e para a sua família. Mas outra raposinha, além das fofocas, além das críticas, além da inveja, é a murmuração, né? Murmuração. A murmuração é uma queixa, é um lamento. Murmurador é aquele que se queixa de tudo. A Bíblia diz em Filipenses que nós devemos fazer todas as coisas sem murmuração e sem contenda. Se você vai fazer, pague o preço. Por exemplo, Jesus pagou o preço para salvar-nos da morte. E o preço foi alto, foi humilhado. E o momento que ele teve de oração, ele foi falar com o Pai: Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Se não puder, seja feita a tua vontade. Tem muitas pessoas que murmuram por tudo que vai fazer, antes de ser feito, tem que ter uma sessão de murmuração, de reclamação. E quanto menos nós nos afastarmos da murmuração, mais nós teremos chance de sermos abençoados por Deus. Normalmente a Bíblia diz, né, que os murmuradores, eles atraem sobre a sua vida o destruidor, né? Em 1 Coríntios capítulo 10, versículo 10 diz que aqueles que saíram do Egito e se entregaram à murmuração,
Alguns deles, é claro, não todos, mas alguns deles foram mortos pelo destruidor, né? Então, existe um espírito destruidor que procura alcançar os murmuradores, aquelas pessoas que vivem se queixando, que vivem reclamando e não sabem agradecer, sempre descontentes em todas as situações. Normalmente o murmurador é um ingrato, e a ingratidão leva à murmuração, né? Alguém que foi ajudado, que foi beneficiado, que foi, na verdade, alcançou certos benefícios, mas sempre quer reclamar, né? Normalmente tem muitos filhos ingratos que eu não pedi para me dar isso, eu não pedi para dar aquilo, né? Não sabe agradecer nem o que recebeu, não sabe valorizar, né? Mas infelizmente, né, esse tipo de atitude traz problemas. Na Bíblia existe uma passagem em 1 Samuel, capítulo 8, versículo 4 ao versículo 7, que fala o momento em que alguns murmuradores ficaram descontentes e chegaram para Samuel e disseram: olha, você já está velho e nós queremos um rei para nós queremos alguém para fazer, né, como as outras nações, e dai-nos um rei para que nos julgue. Isso aí você encontra em 1 Samuel capítulo 8, versículo 4 ao versículo 7. E veja a seriedade das coisas, amados. Deus, ele disse, Samuel foi orar a Deus, né? Samuel foi orar a Deus, como todo servo de Deus, em toda e qualquer situação confrontosa. Todo servo de Deus, a melhor coisa que ele tem que fazer é orar. E a Bíblia diz que terrível coisa é cair na mão do Deus vivo. E quando Samuel estava orando, Deus disse assim: ouve a voz do povo, tudo quanto te dizem, pois não tem rejeitado a ti, antes a mim tem rejeitado, para que eu não reine diante deles. Então, o que foi que Deus disse? Deixa eles fazerem. Tem muitas coisas que tem pessoas que insistem em querer fazer, e Deus permite, deixa fazer, deixa dizer, deixa reclamar, deixa murmurar, mas não te preocupa não. Eles não estão murmurando, eles não estão falando, não é de ti não, eles estão falando é de mim. Porque é claro, Samuel representava quem? Deus. Ele estava ali para representar quem? O trabalho de Deus. E o murmurador sempre ele vai tentar arranjar alguma definição, ele vai usar a palavra de Deus. Você vê que quando Jesus foi ser tentado, Satanás usou a palavra de Deus, né? De uma maneira errada, usa para quem não tem certo conhecimento, acaba sendo conduzido pelo engano da murmuração, né? E fica nas mãos de Deus, né? Os murmuradores, infelizmente, não conseguem entrar na terra prometida, não conseguem, na verdade, desfrutar das bênçãos. Nós temos que apanhar as raposinhas. Não podemos deixar que estas raposinhas, a qual nós citamos através da palavra hoje, que é a fofoca, a crítica, a inveja e a murmuração, ela danifique a obra de Deus, ela danifique, na verdade, as coisas de Deus. Mas nós temos que ser sábios para viver, na verdade, o melhor de Deus. Então, façamos todas as coisas de Deus para a glória de Deus, né? 1 Coríntios 10, 31. Quer comais, quer bebais, quer fazer qualquer coisa, faça para a glória de Deus. Porque a maior bênção, amado, do que fazemos, ela vem do céu. E quando nós fazemos as coisas sobre reclamação, é tanto que a Bíblia diz que Deus ama quem faz as coisas, quem dá, quem ajuda, quem faz com alegria. Por quê?
Porque se você faz uma coisa na sinceridade, no amor, na misericórdia, na compaixão, na bondade, você vai receber retorno. Se você não faz com hipocrisia, com falsidade, com reclamação, com murmuração, com crítica, produzindo fofocas, porque tem inveja, porque você não vai desfrutar dos benefícios, da vitória, do progresso e da bênção. Porque tem muita gente que diz: eu faço isso, faço aquilo, faço isso tudo, e por que não acontece nada, né? Depende de como você faz as coisas. Depende de que maneira você faz as coisas. Vamos não permitir que as raposinhas prevaleçam, né? Então, obedecendo a palavra de Deus, apanhe as raposinhas que fazem mal à vinha do Senhor. E a vinha do Senhor, como citamos para você, é a igreja do Senhor. Vamos orar ao Senhor. Vamos consagrar, né, nossas ofertas, nossos dízimos. Vamos sermos abençoados, né? Porque esse é o objetivo de Deus, nos abençoar. Deus permite, né, que nós ofertemos, né, que nós dizimemos. Deus permite para nos abençoar. Não é simplesmente só porque eu acho que seria impossível se, pelo menos enquanto nós estamos na terra, se nós não precisássemos, se a igreja do Senhor não precisasse que as pessoas contribuíssem. Talvez seria difícil. Por exemplo, nós estamos vivendo momentos difíceis, está tendo uma certa dificuldade, né? Felizmente, a gente pode dizer que esse mês que passou, mês retrasado, a gente já teve uma arrecadação bem pequena, né? Para que a gente cumpra os compromissos que se tem, além das questões naturais de água, luz, né? Mas as questões que nós temos. Mês que passou foi bem menor ainda, né? Conta de pandemia, né? Conta de todo tipo de questões dificultando a vida. Mas a Bíblia diz que as portas do inferno, elas não prevalecem contra a igreja. Por mais difícil que seja, por mais dificultoso que aconteça, né? A gente fez hoje uma feijoada nas últimas, né? Se, por exemplo, todas as pessoas que normalmente frequentam a igreja pegassem pelo menos uma feijoada, não precisaria ninguém estar fazendo apelo de nada, né? Só uma, cada pessoa que conhece. Mas às vezes um só corre para fazer muito, né? Coisas de 20, de 30, né? Para ter que fazer. E às vezes tem muitos que ficam diferentes, né? Mas se tivesse cada questão de família, pelo menos uma família que tem 5, 10 pessoas em casa, se pelo menos uma, fizesse pelo menos uma dos que frequentam, ajudaria, né? E tudo isso é para ajudar, amados, as coisas de Deus. Então a gente tem que ficar revendo, né, as nossas atitudes. A questão às vezes não é nem porque eu gosto. Tem muita coisa que a gente faz porque é preciso, né? Aprenda a fazer as coisas não que você gosta, mas que é necessário. Eu conheço um irmão que até hoje ele é próspero, né? Ele é próspero porque ele é uma pessoa que sempre trabalhou para ele mesmo, né? E ele vive muito bem. Mas ele era uma pessoa que toda vida que tinha encontro ele pagava para pessoas. Ele não ia, ele disse: pastor, eu não vou não, mas eu quero pagar para 10, 5. Sempre ele fazia alguma coisa. E não precisa, não, eu quero fazer, eu estou fazendo para 5, eu estou fazendo para 10. Se eu pudesse fazer até por mais, eu fazia, porque é como se eu estivesse fazendo para mim. Eu não vou, mas eu faço isso. Uma pessoa dessa, é conforme que a Bíblia diz, né? O generoso prospera. Por isso que até hoje ele recebe o reflexo daquilo que ele fez, né? Ele tem uma vida, para quem trabalha para si como ele, pode-se dizer que ele vive muito bem, né? Muito bem.
Então, às vezes a gente tem que ser sábio. A Bíblia manda que a gente seja sábio. Tem gente que prefere viver reclamando, murmurando e pensa que está agradando a Deus. Agora você tem que fazer uma coisa, que quando se reflete na obra de Deus, o que você está fazendo contra Deus, não é contra o homem. Porque o homem que está fazendo a obra de Deus. Então tenha cuidado para que você não perca a vitória, né? Que a sua lâmpada seja aquelas noivas, né? Que tenham o azeite. Porque os tempos estão difíceis e Jesus está às portas. Vamos ser abençoados. Nós precisamos. Deus, eu entrego nas tuas mãos a tua igreja, entrego nas tuas mãos todos aqueles que nos ouvem. Eu peço que a tua glória repouse, Pai, e que tu possa afastar do nosso meio todo o mal, e que tu possa trazer, Pai, sobre a nossa vida as tuas bênçãos. Que a tua glória repouse sobre a vida deste meu irmão, sobre a vida desta minha irmã, sobre este que me ouve, sobre essa. Que o Senhor tome nas tuas mãos esta oferta, este dízimo, aquele que neste momento se desprende de um pouco do muito que o Senhor tem dado, a possibilidade de sobrevivência, de vida, a este, a esta. Que o Senhor alcance não só os que estão aqui, Pai, neste momento, te honrando, mas que o Senhor abençoe aqueles que estão possivelmente no seu lar, assistindo essa live, que o Senhor possa alcançá-los, entrar no seu lar, abrir as portas e abençoar esta oferta que Ele dedica ao teu reino, Pai, para que a tua obra sobreviva na terra. Eu entrego nas tuas mãos, eu os abençoo, em nome de Jesus. Quero exaltar o grande Rei, enaltecer o meu Senhor, com minha vida cantarei salmos de louvor, e num altar eu erguerei no centro do meu coração, e nele sempre ofertarei vida, louvor e adoração. Meu Deus, eu quero te louvar, eu quero adorar. A honra, a glória são devidas a ti, para sempre, para sempre. Minha vida cantará o teu louvor. Vamos aos avisos da semana. Segunda a sexta-feira, temos oração ao meio-dia, com Valcenia aqui na igreja, segunda a sexta. E à noite, aí segunda-feira, é destinado para a célula. Tem algum visitante aqui na nossa igreja hoje? Levante a mão. Pronto, como não tem visitante, segunda-feira todos aqui sabem que é dia de célula, então você procura seu líder e ele vai lhe passar o horário da célula que vai acontecer na segunda. Segunda, quarta e sexta, aqui pela manhã temos consagração às 8 às 9 da manhã. Segunda, quarta e sexta, pela manhã, às 8 às 9 da manhã. Quarta-feira teremos discipulado e escola bíblica, será às 18 horas. Quem puder vir, que venha, 18 horas da noite. Quinta, temos culto de milagres, quinta-feira agora. Sexta-feira temos oração de mulheres, às 18 horas. Então, que você que é mulher possa vir. 18 horas, oração de mulheres. No sábado agora, a gente vai ter rede de jovens, às 17 horas, amém? Então, nós que somos jovens, 5 da tarde, próximo sábado, aqui na igreja.
E no próximo domingo é culto de missões, às 8 da manhã e às 18 horas. Amém? Glória a Deus, né? Nós vamos, em obediência, né, à palavra de Deus, participar da ceia, né? Porque a melhor coisa que tem é quando nós não deixamos que a tribulação, né, as dificuldades, os problemas não impeçam de continuar fazendo o que deve ser feito. Né, Paulo fala em Coríntios 11 que o que ele estava fazendo era o que ele recebeu do Senhor. E ele estava continuando a fazer. Então, o Evangelho é simples, né? Tem todas as diretrizes para que a gente siga. As pessoas é que ficam tentando inventar muita coisa. Então, que a gente continue simplesmente obedecendo. Por isso que Jesus falou que a gente tem que ser como criança, né? Quando a pessoa é criança, a pessoa vem, participa, né? Nem que seja com os pais. Depois vai crescendo, começa a dizer que entende mais, que é dono do seu nariz, né? Que pode... eu agora estou no mundo atual, não estou no mundo atrasado e por aí vai. Mas existe um padrão. Foi esse padrão que Jesus ensinou, que a gente deve tentar obedecer. E neste momento, né, tanto o pão que representa o corpo de Jesus, como o suco da vide que representa o sangue, é a nova aliança, né? Jesus disse, olha, façam em memória de mim. Né? Que a gente possa considerar este momento especial, se é que a gente quer continuar. Às vezes... o temor do Senhor é mais importante do que qualquer outra coisa. Quando a gente teme ao Senhor, tudo tem a possibilidade de nos trazer um bom futuro. Vamos orar, né? Vamos ficar de pé e vamos orar. E aí você consagra, né? Eu não sei se você está em casa, você vai estar fazendo aí, né? Se você está em casa e está fazendo, que você o faça. E os que estão aqui, vamos fazer, mas vamos orar e vamos pedir a Deus que nos dê, não que façamos de qualquer jeito, mas vamos pedir que Jesus nos dê condição de fazer o que vamos fazer agora. Deus, se porventura, Pai, nós cometemos através do que pensamos, falamos, declaramos, alguma coisa que foi pecaminosa, desagradável, que o Senhor nos perdoe, Pai. Não permita que a nossa ignorância nos traga prejuízo espiritual, mas que o sangue de Jesus Cristo, que segundo a Tua palavra nos purifica de todo pecado, nos limpe neste momento e que nós tenhamos condição de participar deste momento de ceia, que representa o corpo e o sangue do Teu Filho Jesus, na nova aliança. Que a Tua misericórdia nos perdoe de todo e qualquer mal que tenhamos cometido, sejam pecados por pensamentos, palavras, sejam pecados de atitudes ou até mesmo pecados por ignorância. Talvez falamos, declaramos coisas como se fosse uma verdade e não era uma mentira. Julgamos, condenamos, pois que o Senhor nos perdoe, que o sangue de Jesus nos purifique e não dê margem para que o inimigo impeça a bênção sobre a nossa vida. Nós entregamos nas Tuas mãos a nossa vida. Pedimos a Tua bênção, Senhor, neste momento, sobre o cálice que estão nessas bandejas, sobre os pães que estão nessa bandeja. E pedimos que o Senhor agora transforme em bênção para a nossa vida, em nome de Jesus. Tudo que Jesus conquistou na cruz
é direito nosso, é nossa herança. Todas as bênçãos de Deus pra nós, tomamos posse, é nossa herança. Toda vida, todo poder, tudo que Deus tem para dar, abrimos nossa vida para receber. Nada mais nos resistirá, maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Tudo que Jesus conquistou na cruz é direito nosso, é nossa herança. Todas as bênçãos de Deus pra nós, tomamos posse, é nossa herança. Toda vida, todo poder, tudo que Deus tem para dar, abrimos nossas vidas para receber. Nada mais nos resistirá, maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Bem maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Toda vida, todo poder, tudo que Deus tem para dar, abrimos nossas vidas para receber. Nada mais nos resistirá, maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Bem maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Glória a Deus. Deus, nós apresentamos neste momento, ó Pai, através da oração, esse cálice e este pão que o Senhor nos deu para representar o Teu corpo e o Teu sangue. Pedimos, Pai, que ao comermos deste pão, ao bebermos deste cálice, a Tua glória, Pai, repouse sobre nós. Que o Senhor possa nos trazer vida, Pai, e vida com abundância. Que o nosso corpo se una ao Teu corpo e o Senhor nos traga proteção e saúde. É em nome de Jesus Cristo, Pai, que pedimos a Tua bênção e desde já Te agradecemos. Coma do pão e beba do cálice. Recebi um novo coração do Pai, coração regenerado, coração transformado, coração que é inspirado por Jesus. Como fruto deste novo coração, eu declaro a paz de Cristo, te abençoo, meu
preciosa é a nossa comunhão. Somos corpos e assim bem ajustados, totalmente ligados, unidos, vivendo em amor, uma família, sem qualquer falsidade, vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor, uma família, vivendo um compromisso do grande amor de Cristo. Eu preciso de ti, querido irmão, preciosas para mim, querido irmão. Recebi um novo coração do Pai, um coração regenerado, coração transformado, coração que é inspirado por Jesus. Como fruto deste novo coração, eu declaro a paz de Cristo, te abençoo, meu irmão. Preciosa é a nossa comunhão. Somos corpos e assim bem ajustados, totalmente ligados, unidos, vivendo em amor, uma família, sem qualquer falsidade, vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor, uma família, vivendo um compromisso do grande amor de Cristo. Eu preciso de ti, querido irmão, preciosas para mim, querido irmão. Eu preciso de ti, querido irmão, preciosas para mim, querido irmão. Deus, eu entrego nas tuas mãos esta noite, Pai. Eu entrego cada lar aqui presente. Eu entrego cada um, Pai, que estão, na verdade, ligados a este momento. Aqueles que talvez, possivelmente, estão assistindo através da live, no seu lar, na sua casa. Eu peço que a tua glória, Pai, que está aqui, possa inundar cada casa, cada lar, cada família, até onde esta oração chega, Pai. Que o Senhor abençoe cada compartimento deste lado, desta casa. Que o Senhor abençoe esta família, Pai. Que a tua glória que aqui está sendo derramada, seja derramada também, Pai, sobre cada lar onde esta oração está chegando. Eu entrego nas tuas mãos estas vidas, como entrego cada um dos servos aqui presentes, Pai. Eu te peço, Senhor, que o Senhor derrame a tua glória, a glória que nós sentimos nesta hora, neste lugar, na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta, no sábado e domingo. Que seja uma semana vitoriosa, Pai, de portas abertas, de milagres. Que a tua glória continue, Pai, sobre a vida de cada um desses filhos. Que o Senhor os proteja, os guarde, os livre de todo o mal, Pai. Que a tua presença os acompanhe, torna-os invisíveis à presença do mal. Que o Senhor possa operar poderosamente, Pai, e continuar trazendo a paz sobre o lar, sobre a casa, sobre a família. Eu abençoo os teus filhos, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, né? Somos corpos. Vai em paz. Deus abençoe. Assim bem ajustados, totalmente ligados,
expressando a glória do Senhor, uma família vivendo o compromisso do grande amor de Cristo. Eu preciso de ti.